Outro executivo da Toyo Setal detalha depósitos em bancos no Uruguai, na Suíça, na China continental e em Hong Kong. E, leitores, dá para escolher a natureza do crime. Que coisa! A sensação de que o país é dominado por uma quadrilha é bem mais do que isso. Parece mesmo ser um dado objetivo. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, um dos executivos da Toyo Setal, afirmou que a propina que a empresa pagou para o esquema fluiu na forma de doações legais ao PT. É claro que é muito grave, porque isso transforma o partido numa organização criminosa que usa a sua fachada legal para extorquir empresas. Júlio Camargo, o outro executivo da Toyo Setal, que também fez acordo, disse coisa um pouco diferente, de não menos gravidade, mas outra espécie de dolo. Segundo disse a Polícia Federal, ele pagou 137 milhões de reais em propinas. 40 milhões de dólares, 102 milhões de reais pelo câmbio de hoje, a Fernando Baiano e 35 milhões de reais ao petista Renato Duque, então diretor de serviços, e a Pedro Barusco, seu subordinado, aquele que vai devolver 97 milhões de dólares aos cofres públicos. Querem ver como as coisas começam a se complicar. Segundo Camargo, ele era orientado a fazer depósitos em contas na Suíça, no Uruguai, em Hong Kong e na China continental. Em que o seu depoimento difere do de Mendonça Neto, seu parceiro de empresa. Ambos admitem que faziam, sim, pagamento de propina, mas Camargo diz que esse dinheiro não se confundia com doações. Já o outro sustenta que sim. O que é melhor para o Brasil e para a Petrobras? Nenhuma coisa nem outra. O que é melhor para os partidos? Entendo que o crime cometido é o mesmo, com a diferença de que o esquema revelado por Mendonça Neto traz também o crime eleitoral. Mas atenção, uma forma não exclui a outra. Ambas podem ter convivido e se estreitado num abraço insano. Vejam que mimo. Em 2 contratos apenas, firmados para o projeto Cabuínas 2 e o consórcio Interpar, Camargo confirmou ter pagado a Duque e Barusco 15 milhões de reais, depositados em contas no exterior. Já os repasses a Paulo Roberto teriam sido feitos por intermédio do doleiro Alberto Youssef. Segundo Camargo, ele criou as empresas de consultoria Treviso, Piemonte e Alguri para receber as comissões e repassar ao esquema. Os consórcios vencedores das obras depositavam o dinheiro sujo no banco uruguaio Interboton e nos suíços Credit Suisse e Bank Kramer. A Polícia Federal pode ter aí o caminho para chegar às contas secretas dos larápios no exterior. Por Reinaldo Azevedo.